Boa noite a todos. É muito bom estarmos reunidos como igreja para adorar e celebrar ao nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Tenho certeza que você veio com o seu coração cheio de expectativas para adorar ao Senhor, ouvir a palavra e muito mais do que isso, se unir a todo o universo que adora e declara que Jesus Cristo é o Senhor, hoje, sempre, eternamente, sempre foi, sempre será Rei dos Reis. E com essa canção, Jesus, nós queremos te declarar que Tu és santo, nós queremos declarar que Tu és perfeito, nós queremos declarar que o Senhor é tudo em nossas vidas, nós queremos declarar que não há outro igual a Ti, que nós possamos declarar, meus irmãos. Essa canção se chama Apocalipse 4, ela fala um pouco a respeito da visão de João, quando ele viu o trono, quando ele viu Jesus assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, e ele viu como todo o universo exalta o nome de Jesus, e nós, junto com os anjos, iremos exaltar esse nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Aleluia. Eu olhei e vi uma porta aberta para mim, e de repente ouvi um som que me dizia: sobe aqui, vem ver, vem me ouvir falar, vem me ouvir falar. E num instante fui cheio do Espírito de Deus, e foi ali que eu vi Teu rosto que brilhava para mim. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Jesus. Honra, glória, força e poder eternamente a Ele todas as coisas. O nosso melhor a Ti, Jesus. Vamos declarar que Ele é lindo. Lindo és, quão perfeito és, lindo és, quão perfeito és. Santo, santo, só Tu és. Glória, honra sejam para Ti, Jesus. Esse é o nome dEle. Santo, santo, só Tu és para Ti, Jesus. Jesus, Jesus, nome mais lindo, nome santo, nome poderoso, é o de Jesus. Assentado sobre o trono, Ele reina,
e eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. E eu te vi assentado sobre o trono, e eu te vi com os teus olhos de fogo, e eu ouvi o som do céu que declarava: glória ao Rei, glória ao Rei. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Santo, santo, só tu és. Glória, honra sejam para ti, Jesus. Seja para ti toda a honra e toda a glória. Nosso coração está à sua disposição, Espírito Santo, para entrarmos em tua presença, como sempre estamos, mas agora intencionalmente queremos declarar palavras de adoração: que tu és santo, tu és lindo, tu és perfeito, tu és o nosso Deus eterno, grandioso, glorioso, Pai de amor, príncipe da paz, o Cordeiro que morreu, o leão que venceu, aquele que ressuscitou e venceu a morte, nos tirou das garras do inferno e do pecado, e nos faz hoje sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, a fim de proclamar para todas as nações quem é o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória, o Rei da Glória, Senhor Jesus, o Rei, Senhor dos exércitos. Esse é o nome dele. Vamos declarar que ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno, tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Você pode declarar santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Maranata. Santo, santo, santo é o Senhor. Pai, o Senhor é santo, e santificado seja o teu nome neste lugar. Glorifica o teu nome, Senhor. Nós declaramos mais uma vez: Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Nós declaramos que o nome de Jesus
é centralizado nessa celebração. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Amém e amém. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos amados. Você pode declarar também essa paz de Jesus para o irmão, irmã que está ao seu lado. Caso você não fez isso ainda, faça outra vez. Caso você já tenha feito, aproveite esse momento para compartilharmos essa paz de Cristo, que somos unidos em Cristo Jesus. Muito bom, irmãos meus. Deus abençoe, queridos. Pode tomar o seu assento, por favor. Aos que estão conosco pela transmissão deste culto, sejam muito bem-vindos, abençoe sua vida. Também queremos desejar boas-vindas a você que foi convidado para estar aqui. Seja muito bem-vindo. Que alegria de receber você em nossa comunidade. E após a celebração, nós queremos pedir para que você se dirija ali ao fundo, no balcão de informação, para que você receba um presente da igreja, para estar lembrando e ser lembrado também a sua visita aqui conosco, de uma forma muito especial que nós recebemos você. Irmãos meus, quero retomar alguns avisos importantes. Eu quero que você se atente a eles. Esses recados são da vida da igreja, uma rotina tão importante. Nós iremos, com a graça do Pai, em quarta-feira, esse nosso momento de oração aqui. Nós já retomamos algumas semanas atrás, mas quero reforçar. É um tempo de oração, meia hora, não é? 6h30 até às 7. Depois nós teremos um momento de um café, um tempo de comunhão. Será realmente uma bênção. Também será o retorno quarta-feira da Shinach, dos jovens, ou aliás, adolescentes. Os jovens tiveram ontem um momento muito especial aqui em imersão, mas os adolescentes aí estão animados, né, Vini? Então aí a galera animados, e nessa quarta-feira o retorno dos adolescentes, a rede tão abençoada que nós percebemos os adolescentes tão animados, e eu creio que vai ser um tempo muito especial. Aperte o play, será esse aí um momento, um tema, né, que eles vão estar sendo ministrados, e queremos encorajar para que seus filhos sejam aqui às 20 horas nessa quarta-feira, amém, meus queridos? Irmãos, nós estamos aí com a graça do Pai, animados, um momento tão especial, celebrativo para o nosso despertar, que acontecerá já neste final de semana. A começar sábado, nós iremos até terça-feira. Todos os dias aqui nós teremos esses pastores e pastora pregando. Será um tempo muito especial. Pastor Giovanni, da IPI de Ourinhos, estará aqui ministrando pela primeira vez aqui na IPI de Sertanópolis. Assim também o pastor Silas, que é da IPI de Rolândia, estará ministrando. A pastora Lia já esteve aqui em uma oportunidade ministrando às mulheres. O pastor Cleverson, da comunidade cristã de Apucarana, já esteve em uma ocasião falando para os casais. E estará também nesses dias. Queremos será um tempo muito especial. Estarás aqui, um momento maravilhoso. E quero lembrar você, mamãe e papai, nesses dias, nossa equipe da Rede Kids estará atendendo as nossas crianças. Já tem uma equipe preparada para serem ministradas às crianças, porque nós cremos que esse despertar da presença do Senhor começará nos pequeninos aos mais experientes. Amém, queridos? Aos pequeninos aos mais experientes. Cremos será um mover glorioso da presença do Senhor. E atenção, no domingo nós teremos este tempo tão especial também para as crianças à noite, o Celebra Kids. E atenção, domingo pela manhã, em virtude do Celebra Kids, nós não teremos o espaço para as crianças, domingo pela manhã não, somente à noite, por conta do Celebra, será um momento bem especial para a celebração das crianças, mas retornando dizer que outros dias, as noites do despertar, sim haverá momento para as crianças também. Você que tem um comércio e que deseja participar conosco das manhãs de oração, todas as terças-feiras, a partir dessa terça-feira, nós iremos retomar com um momento muito especial. É um trabalho muito especial na associação que tem realizado isso, e nós iremos retornar nessa semana. Eu encorajo os irmãos a estar falando com a nossa irmã Josi, né, ela que cuida dessa parte da organização, da associação, e ela que faz uma escala. Então você que tem o seu comércio, deseja receber lá a palavra, um momento de oração, é muito especial, 15 minutos, todas as terças-feiras, e nós temos assim um revezamento, tem vários lugares, nós temos sido acolhidos, e queremos encorajar também você a participar, e queremos será um tempo muito especial, onde nós estamos separando momentos para orar pelo nosso comércio, pela nossa cidade. Amém, irmãos meus? Bom, é isso, quero chamar os irmãos neste momento, nós vamos continuar celebrando ao Senhor,
com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Quero chamar os irmãos a se colocar de pé, por favor, queridos. Você que veio preparado, e faça isso sempre com uma alegria no seu coração. Caso você é visitante, por favor, não se constrange. Essa é uma prática que nós como igreja praticamos, mas fique à vontade, caso você sinta no seu coração, de ofertar aquilo que o Senhor ministrar ao teu coração. Irmãos, nós vamos continuar sendo fiel ao Senhor, amém, queridos? Ver o reino de Deus expandindo sobre essa cidade, e assim seja até os confins da terra. Nós cremos sim que o Senhor tem reservado um tempo especial para nossas vidas, como igreja do Senhor Jesus nessa nação, e nós vamos continuar olhando para Jesus, adorando a Ele, sendo fiel ao Senhor, amém, meus amados? Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus, queridos. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Declarar dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Nosso coração exulta, meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei teu amor para sempre. 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 Cantarei teu amor. Nosso coração exulta, meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. E se encherá com a tua alegria, Senhor. Quando o mundo te conhecer, ele se encherá com a tua alegria. E um dia todo joelho dobrará, toda língua confessará que o Senhor é Rei, que o Senhor é Rei. E sabemos que o Senhor é bom, porque o Senhor se revela a nós com bondade, com misericórdia, com amor.
E mesmo em meio às lutas e às tribulações da vida, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nos faz passar pelo deserto, porém o Senhor nos faz passar rumo à terra prometida, rumo àquilo que o Senhor tem para nós de melhor, que é a presença de Jesus Cristo. E esse é o maior conforto das nossas almas, que tudo o que passamos, tudo que acontece, tudo coopera para o nosso bem. E qual é esse bem? Conhecer a Jesus e ser conhecido por Ele, conhecer a cruz de Cristo, conhecer o poder transformador do Espírito Santo, estar na presença de um Deus que cura, liberta, transforma e enxuga toda a lágrima. Tu és bom, em todo o tempo o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor tem sido bom. Como eu amo seus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Cantaremos a ti, pois tem sido bom, tu és bom, lindo Jesus, Rei do meu coração. Como eu amo teus caminhos, lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Vamos declarar que Ele é bom. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me
declarar que Ele é bom? Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Se você crê nisso, declare que Ele é para sempre. Teu amor dura 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 para sempre. Aplauda Ele. Amor eterno. Amor eterno. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos meus. Obrigado, irmãos preciosos, Ministério de Louvor, pela cooperação juntamente com o Espírito Santo. Por falar em gratidão, irmãos, eu quero, antes de compartilhar a palavra, ser grato ao Senhor pela vida dos irmãos, pela igreja, pela forma que foi conduzido o bazar missionário. Foi uma forma linda, tremenda. Nós estivemos acompanhando de longe, mas a Preciosa ali junto, ali, não é? Também juntamente com outras preciosas do Senhor, servindo, trabalhando com alegria. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida dos irmãos, pela dedicação. Que o Senhor continue abençoando e recompensar cada um de vocês. Amém, irmãos queridos? Estamos, irmãos, crendo uma palavra para os nossos dias sobre o despertar, um despertamento. E eu creio que essa palavra, ela vai girar um propósito, ou ministrar um propósito em cada um de nós, aos nossos corações nesses dias. Hoje já ouvi alguns testemunhos, e logo identifiquei isso é fruto de um despertar, um despertamento, de se atentar daquilo que Deus deseja que você venhamos viver, e às vezes tem passado despercebido, e o detalhe para a gente ficar desesperado. O tempo está passando, a vida está indo, irmãos. E o que temos feito, não é? Como temos respondido diante de tantas vezes o Senhor tem falado no nosso coração. Por isso que quando caímos em si, desesperamos para entender, meu Pai, preciso reagir imediatamente para fazer a Tua vontade. Eu não sei como foi a sua reação quando Deus te pediu para fazer alguma coisa difícil, mas é verdade que Deus, Ele sempre pede ou nos pedirá para fazer algo que para nós é difícil. O que Deus pede para nós, irmãos? Dependendo do nosso estado espiritual, do nosso momento que nós estamos na fé, poderá ser uma resistência ou ser uma grande oportunidade de honrar ao meu Senhor. Dependendo do nosso estado que estivermos, não serão penosos os mandamentos, obedecer a Deus não será algo penoso, difícil. No entanto, dependerá do nosso estado, que estará a nossa condição, da nossa vida com o Senhor, como está a nossa vida diária, se estamos em dia na presença do Senhor. Quando foi a última vez que Deus pediu para você fazer alguma coisa difícil? Talvez você está aqui, você já está ministrando no meu coração, porque o Senhor tem pedido para fazer algo e é tão difícil. E se você olhar na palavra de Deus, perceberá muitas referências bíblicas em que Deus pediu coisas difíceis para serem feitas. E acredite, aqueles homens e mulheres que obedeceram à vontade de Deus, ainda que foi algo difícil, mas levou a um crescimento glorioso, despertou um testemunho tremendo. Hoje não é o propósito falarmos sobre isso, irmãos meus. Eu estou introduzindo isso para que você saiba o que Deus ministrou no meu coração para pregar nessa noite é muito difícil.
Quando Deus nos pede algo e é difícil, dependendo do nosso estado, assim, nós até sentimos dor de barriga, não é, irmãos? Falei, meu Senhor, me ajuda, me dê graça. Saiba, toda vez que eu pedir algo para você, será difícil, irmãos. Vai ser difícil. Mas quando obedecemos à vontade dEle, certamente tudo faz sentido. É a melhor coisa andar sob a obediência à vontade de Deus, irmãos. Obedecer ao Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós iremos falar hoje sobre uma carta escrita à igreja de Jesus, no capítulo 3. Você que trouxe, eu encorajo você a fazer o que tenho feito, notar, se você gosta de fazer isso, de grifar algumas palavras, ou você trouxe também algo para fazer algumas notações. Você pode usar também o seu celular somente para isso. Por favor, não se distraia agora com o celular, a não ser que você use para fazer notações importantes daquilo que o Senhor está ministrando no teu coração. Faça uso para essa finalidade. Mas você também poderá acompanhar por meio do telão a exposição da leitura deste texto. Apocalipse capítulo 3, nós iremos iniciar no versículo 14, a carta à igreja em Laodiceia. Antes de ler, irmãos, eu quero já prepará-los que nós não iremos aqui ter conhecimento de uma carta que foi destinada para uma igreja séculos atrás. Não, trata-se de uma igreja com uma mensagem profética, ou seja, é para os nossos dias, é para nós essa carta, é para nós como igreja do Senhor Jesus. Por isso que convém ouvir a voz do Senhor, se atentar naquilo que o Senhor ministrar no nosso coração nessa noite. Versículo 14, irmãos meus, assim inicia essa carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Verso 16 e 17 assim diz: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa carta, irmãos meus, traz muito temor. Primeiramente, podemos compreender que Deus conhece bem claramente a sua igreja. Deus conhece a sua igreja. Por que Deus conhece muito bem claramente a sua igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo, cujo Ele é o cabeça. Entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Ele conhece, não pelas nossas intenções tão somente, mas também conhece as nossas obras. Conheça as suas obras. Dessas 7 cartas, todos Jesus ele fez menção, através de uma revelação a João, que conhece bem claramente as obras, conhece a igreja muito bem. Ele fez menção sim daquelas que estavam vivendo de uma forma impactante, zelosos pelas suas obras, mas também deixou bem claro: olha, tem somente uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Todas elas, o Senhor, Ele revela o coração dEle pela igreja. É sinal que Jesus sempre se importou com a igreja. Ele tanto se alegra, como também sofre pela igreja. Tanto valoriza aqueles e reconhece aqueles que se dedicam, mas também não deixa de demonstrar ou de apontar o que está errado. Não quer dizer que, olha, você vai bem, mas isso pode suprir ou substituir ou compensar a falta em coisas. Não. Ele vai dizer: olha, você precisa voltar ao primeiro amor, precisa se arrepender, precisa voltar à essência da presença do Senhor, ser igreja.
E paz, irmãos, aqui é uma mensagem que tenho muito temor sobre 3 palavras que há na declaração que Jesus disse. Vamos examiná-las cada uma? Primeiro, quando Jesus disse: conheça as suas obras, que não és nem frio. Frio, o que é ser frio? Nessa perspectiva bíblica, você tem assim alguma noção? Você já leu alguma vez? Eu antes, talvez de uma forma bem superficial, sem examinar com mais profundidade a palavra, podemos definir o seguinte: frio é uma pessoa insensível. Frio é uma pessoa, parece que nada mais sensibiliza, uma palavra não mais o impacta, não há nada, parece que o sensibiliza, nada mais toca ele para chorar na presença de Deus, não se alegra, também não se quebranta. Sim, pode se identificar, sim, olha, é frio. Alguém que é frio, e Jesus está dizendo: olha, que você não é nem frio. Mas, irmãos, com muito temor e graça, sabe o que significa? Que Jesus disse: olha, você não é nem frio. Iremos entender que existe coisa pior do que ser frio. Mas o que é ser frio? Porque Jesus fala: não é frio nem quente. Porque sendo frio ou quente, está bem definido. Nós temos noção do que significa quando é frio, quando é quente, está bem claro. Está frio ou está quente? Não é assim? Quando vou tomar alguma coisa, uma água e tal, está frio ou está quente? O café está frio ou está quente? Nós temos noção. Quem está nos servindo, olha, está muito quente. Então nós temos noção o que é muito quente. Está muito fria, temos noção claramente o que está muito fria. Mas nessa perspectiva, como se fala, está bem definido o que é ser frio. Frio, irmão, sabe o que significa com relação a uma igreja? Significa um desviado assumido. É alguém que se desviou da sua fé e não nega. É alguém que se afastou da comunhão, se afastou da palavra de Deus e não nega isso. É um desviado assumido. É triste ver, irmãos meus, mas essa é uma realidade, não nos nossos dias, mas olhamos desde a história da igreja, que sempre houve aqueles que se desviaram da fé. Sempre houve aqueles que se afastaram da comunhão. Nós olhamos que no meio dos 12, um se perdeu, se desviou do propósito, a saber, Judas, mas olhamos na perspectiva também da jornada da igreja, dos apóstolos, que eles muito alertou a igreja: olha, cuidado com estes tais, porque eles podem ser uma ameaça para a igreja, visto que eles pregam palavras pervertidas do evangelho, eles tentam se infiltrar em nosso meio. O pior de tudo, eles saíram do meio de nós. De onde eles saíram? Do meio de nós. Todos aqueles que pregam heresias saíram do meio de nós, no meio da igreja. Todos aqueles que usam uma Bíblia para nos atacar, é porque ele saiu da onde? Do nosso meio, irmãos. É fácil identificar uma pessoa desviada na sua fé. Aquele que está sumido, por exemplo, você vai no seu trabalho e logo vê uma pessoa, talvez, com alguns hábitos pecaminosos, algumas falas que você já percebe: olha, essa pessoa não é cristão. Você percebe a sua forma de viver, sua maneira, os seus vícios, você logo pode classificar essa pessoa: eu preciso evangelizar. Aí você vai se aproximar, de repente você ouve ela cantando um hino, cantando um louvor. E você, mas pera lá, está estranho esse negócio, Logo ela abriu o coração e disse: eu nasci em tal igreja, já servi em tal lugar. Essa pessoa que podemos identificar, ela está frio, porque ela se afastou, mas ela assumiu de fato que está afastada de Deus, porque ela voltou nas práticas quais que ela havia renunciado, que ela tinha abandonado, e voltou às tais práticas. É triste quando nós vamos para evangelizar pessoas na rua e percebemos que muitas vezes vamos evangelizar os evangelistas. Já foi evangelizar e por fim o cara te evangelizou? Às vezes nós saímos para levar um alimento para as pessoas que estão na rua, vai chegar lá assim, a pessoa começa a citar versículo de cor, e logo sabemos da sua jornada, mas está ali, assumiu o seu estado, sua condição, a qual ele decidiu viver. Sabe, irmãos meus, eu falo uma coisa aqui com muito amor, e recebo essa palavra com muito amor.
Sabe o que me incomoda quando temos conhecimento de pessoas que se afastam da comunhão, se desviam dos caminhos do Senhor, se afastam de Deus, se afastam da palavra, se afastam da igreja? Sabe o que me incomoda, irmãos? É quando usam de argumentos, dizendo, por causa disso, por causa de fulano, por causa de pessoa, lá é isso, é aquilo. Sabe o que me incomoda, irmãos? Que a pessoa não olhou, não valorizou aquilo que é mais importante, aquilo que nos une. Espera lá, mas o que Jesus tem a ver com isso? Por que você não olha para Jesus? Mas se você não poderia se atentar naquilo que é mais importante, não há comunhão verdadeira, não há genuíno lá, não há coisas realmente sinceras? Sim, há. Por que não olha para isso? E às vezes, irmão, parece aquilo que mais a gente se permite ser tocado, é por aquilo que a gente quer, na verdade, usar como um argumento, uma justificativa para dizer, essa foi a minha decisão, mas foi por causa disso, sendo que o coração da pessoa já está distante de Deus. E usa esse argumento, irmãos, é por milindres, é por falta de maturidade na fé, por falta de uma conversão genuína, por falta de uma conversão na palavra, e logo se dispersam e usam o argumento da igreja. Misericórdia, irmãos, mas onde está a palavra? Onde está o primeiro amor? Onde está aquela palavra que você entendeu, você testemunhou, meu Deus, este é meu lugar de servir a Deus? E logo, irmãos, usa esse de argumento, mas por fim, não é bom, mas pelo menos é um desviado assumido. Você identifica uma pessoa quando está desviada, quando realmente ela assume o seu estado de viver para si mesma, que renunciou aos princípios de Deus, não se importa mais a sua vida, está uma bagunça, está vivendo a sua maneira, e o estado dela, segundo a Bíblia, torna-se pior do que era. Sabia disso? Quando uma pessoa sai do mundo, sai do pecado, vem para Cristo, quando ele não permanece, volta para a lama, o estado dela torna-se pior, irmãos. Por isso que nós temos que pensar muito bem, irmãos, à luz da palavra de Deus. Se eu retroceder, se eu voltar, tem consequência disso, mas tudo isso, pela misericórdia de Deus, é a fim de nos despertar para voltar para Deus, é nos chacoalhar, é nos fazer sentir dor, para lembrar que Deus nos ama, sentir dor por uma consequência, por saber, olha, que decisão precipitada foi essa? Este é o frio, aquele que é assumido. Mas quanto a outra palavra, o que é ser quente? Irmão, ser quente, podemos definir assim, quente é um fervoroso na fé. Em outras palavras, quente é aquele que é consumido por Deus. É uma pessoa que tem o seu coração totalmente em Deus. Sua mente simplesmente flui palavras, ele alimenta sua mente com a palavra, tem uma vida piedosa, tem uma vida no altar do Senhor, ele dedica o seu coração para servir ao Senhor, consumido por Deus. É um bom dia, mas Deus está presente no bom dia, que Deus abençoe seu dia. É o primeiro pensamento ao acordar, é o tempo todo conectado a sua vida com Deus, ele não fica desconectado quando sai da igreja. Quando nós estamos desenvolvendo um relacionamento com Deus, irmãos meus, jamais iremos ficar desconectados da presença dEle ao sairmos deste lugar. Estamos consumidos por essa presença. Não é uma presença por um sentir, mas é por uma certeza, por uma convicção da presença dEle. Isso é através do temor, que eu sei se Ele está comigo em todo lugar, por isso que meu senso de vigilância será muito maior. Não importa onde eu esteja, seja sozinho, distante de pessoas, seja da minha família, mas o meu senso de temor que está aqui, de vigilância, o temor me traz um senso de vigilância ao saber, Deus está comigo, o Senhor tudo vê, tudo conhece. Você será íntegro, fiel em qualquer lugar, porque você é consumido, a sua consciência é consumida pela presença de Deus, seu coração é íntegro ao Senhor. Este é alguém que é quente. É claro que ser quente não significa que tem momentos que ele não está relutando, está meio desanimado na fé, não significa que por ser quente, mas ele tem ainda essa certeza da sua decisão em Cristo, jamais se desvia, ou jamais vai se desviar dos caminhos do Senhor. Ele é quente,
E eu creio que o desejo do Senhor é que nós sejamos quentes, irmãos. Ser consumidos, sim, pelo amor dEle. Ser consumidos pela palavra, de nós não termos vergonha do Evangelho de Cristo. Não devemos ter vergonha do Evangelho de Cristo e também não devemos envergonhar o Evangelho. Não ter vergonha, irmãos, de assumir a nossa fé, porque somos consumidos pela verdade de Cristo. Estamos consumidos pela mensagem da salvação. Não podemos negar isso. Consumido, nossa vida passa a viver em função da presença de Deus. Tudo é para a glória dEle. Amém, irmãos meus? Mas a palavra, meus queridos, como definir ela? O que o Senhor está dizendo quando fala sobre isso? Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio. Veja bem, irmãos meus. Olha, você não está dizendo o seguinte: essa pessoa, ela não é quente, não é consumida por Deus, mas também não está desviada, ou pelo menos não assumiu que está desviada dos caminhos de Deus. Ela é morno. Então, se morno é o quê? Uma pessoa que está desanimada, que vem para a igreja por obrigação? Não, não é essa a compreensão. É mais estreito, irmãos meus. Sabe o que significa morno? Morno significa uma mistura. É uma mistura. E essa mistura, irmãos, meu Deus, ao ponto que Jesus está dizendo: olha, vou vomitar-te da minha boca. O morno é uma mistura de crendices. A mesma hora em que a pessoa, ela vem e faz uma campanha, recebe oração aqui, pede oração, ouve a palavra de Deus, recebe e diz que o culto foi maravilhoso, foi uma bênção, louva o Senhor, até oferta, mas no dia seguinte está à procura de fazer uma consulta no espiritismo. Aí, do espiritismo, alguém orienta ela alguma outra coisa e ela vai atrás, consultorós para ser melhor, vai atrás disso, vai trazer sorte, ou seja, ela crê em tudo que crê. É uma mistura de crendices, é uma mistura que logo o coração, a graça que ela diz crer é a mesma que ela rejeita. É uma pessoa assim que é aberta a tudo. Ela busca coisas para atrair sobre ela sortes, e por aí vai. Isso, irmãos, é uma coisa tão perigosa. Ou quando ela tenta substituir sua vida de intimidade com Deus por sacrifícios religiosos. Isso é ser morno. Morno tem uma definição. Frio sabemos como é que é, o quente sabemos, mas morno não está bem definido. E é muito sutil esse espírito em nós, irmãos. Alguém que não se posiciona, ou você seja crente de verdade, genuíno, ou continua ainda vivendo para si mesmo neste mundo. E Jesus está dizendo: olha, porque não és morno, nem és quente nem frio. Parece que Jesus está dizendo assim: mas melhor então fosse frio do que ser morno? Sim, por quê? Porque pelo menos um frio, que sabemos que é uma pessoa que desviou da fé, podemos ir atrás dela, pregar a ela arrependimento, abraçá-la, tratar, curar as feridas, trazê-la de volta, porque identificamos por aquilo que ela voltou a assumir na sua vida, sua trajetória. Não desistimos, vamos atrás. É fácil. Agora, como identificar um morno? Sendo que a coisa só é dentro dele, dentro dos seus bastidores, sua vida, que ele se permite de consultar tantas coisas por aí. E como identificar? Como identificar agora esse morno? O morno é muito sutil, irmãos. Nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo, como nós introduzimos isso. Jesus, ele disse que estou a ponto do quê? De vomitar. E por que vomitamos, irmãos? Acontece isso. Porque houve uma rejeição no nosso organismo daquilo que consumimos. E eu falo com muito temor, sabe o que Jesus está dizendo, irmãos meus? Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está dizendo: olha, eu vou lançar para fora aqueles que dizem que são meus,
mas verdadeiramente não me conhecem. Eu vou lançar para fora do meu corpo. Vou lançar para fora do meu corpo. Para melhorar aquele mal-estar, tem que vomitar, o vômito é isso. E assim, para remover aquilo que estava estragado, aquilo que não fez bem em nosso interior, que não fez bem para o nosso organismo. E Jesus está dizendo, olha, vou vomitar para fora aqueles que dizem, que me conhecem, ou que me adoram, mas verdadeiramente não me conhecem, são mornos. Não vivem uma vida piedosa, professam, mas não vivem, professam que adoram, mas não são adoradores, professam que são leais, mas não há temor de Deus, professam que irão ser fiéis ao Senhor, mas não passam de palavras. A vida de um cristão, irmãos, existe um princípio que precisa haver entre todos nós aqui: combinar. A vida de um cristão precisa combinar. Agora analise para a sua vida, como eu tenho feito em minha vida, o que realmente combina. Combina, por exemplo, Epístola de João, primeira carta, ele diz: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas, e não sabe para onde vai, fica sem direção. Vamos analisar, aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está em trevas. Luz e trevas combina? Não combina. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus a quem você não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê, quem você convive? Não combina. Não combina, irmãos meus, eu dizer assim, olha, eu sou cristão, adoro o Senhor, mas eu tenho uma dificuldade, uma rejeição com os irmãos, eu quero longe de mim. Combina? Não combina. Eu adoro a Deus, mas eu excluo as pessoas da minha vida. Tem umas pessoas que querem passar longe da igreja. Combina isso? Não combina. Eu sou dizimista, mas faz por obrigação, mas no fundo é avarento. Combina? Não combina. Eu amo meus pais, mas desonro quando eles pedem fazer uma coisa. Que combinação é essa? Não combina. Eu estou orando, esperando o Senhor, uma pessoa de Deus, mas se envolve com qualquer pessoa que na frente, qualquer oportunidade que tem já se envolve, se relaciona. Isso combina? Combina para quem realmente está esperando o Senhor? Não combina, irmãos. A vida de um cristão precisa combinar. Luz e trevas não combina. Desde o princípio que Deus separou, fez luz e trevas e separou e houve separação entre luz e trevas, dia e noite. Isso já estava nos ensinando uma coisa: luz e trevas não combinam. Não combina, irmãos. Eu professar a minha fé em Cristo, dizer que eu adoro o Senhor, mas se meu coração está inclinado ainda a pecados, a vícios, e eu estou demonstrando uma capa religiosa, irmãos, isso não combina. Não combina. De nós, ao mesmo tempo, adorar o Senhor, você está assistindo esse culto, e ao mesmo tempo desliga, vai assistir coisas que só contaminam sua mente. Não combina. Nós precisamos distinguir, ter discernimento, na verdade, o que combina com a minha fé, o que combina realmente com a palavra de Deus. Combina amar a Deus e amar as pessoas? Combina, com certeza. Combina tanto. Você, quando serve a Deus aqui e serve também na sua casa, combina tanto. Agora não combina dar quase o sangue, sua força, sua energia, fazer tanta coisa aqui nesses dias servindo, mas em casa tem disposição nem para lavar a louça. Não combina, precioso. Tem uma disposição e tanto para dar atenção para as pessoas de fora, mas não tem paciência para ouvir os de dentro. Não combina, minha querida. Preciso dizer com muito amor. Esse despertar é para que venhamos perceber em nossa vida o que combina. Olha, isso não está combinando. Isso não combina não, viu? Não combina com a fé a qual eu professo. Não combina com o Cristo que eu adoro. Não combina uma vida a qual Deus deseja que eu viva. O tempo todo, irmãos, nós precisamos fazer esse exame.
nos examinar e pedir para que o Espírito Santo venha revelar nosso coração. Dizer: Senhor, combina isso. Está combinando a minha vida? A mesma forma que aos olhos dos meus irmãos sou uma bênção, mas o meu trabalho, eu tenho também um respeito pelas pessoas que mesmo não servindo a Deus, mas respeitam pela minha atitude, pelo meu comportamento, pela minha submissão às autoridades, pela minha conduta. Combina? Combina. Glória a Deus por isso. Não combina, irmãos, demonstrarmos sermos uma bênção, mas onde nós convivemos, somos a dor de cabeça do gerente, tiramos o som da professora. Combina para você, jovem, adolescente? Não combina, filho. Dizer que serve a Deus e louva o Senhor com tanta alegria, mas fazer que muitas das professoras tenham cabelo branco mais depressa, não combina. Exigir que elas sonhem imediatamente: não vejo a minha aposentadoria, que não aguento mais. Tomara que tenha nada a ver com crente lá. Tomara que nada a ver com aqueles que são filhos de Deus. Ao contrário, que estes possam ser um bom perfume de Cristo, sejam eles um bálsamo, sejam eles um motivo de muitas delas ter ânimo para levantar e dizer: olha, por conta de alguns, é que me traz a alegria de levantar todas as manhãs para vir trabalhar. Este é alguém que está vivendo uma fé que combina em todo lugar. Combina, irmãos. Sermos luz aqui e luz em qualquer lugar. Ser uma bênção em qualquer lugar, combina. Nossa vida precisa disso, irmãos. Eu quero concluir, preciosos. Olha o verso 17. Pois dizes, quem diz isso? Essa é uma fala que podemos identificar o morno, que é uma mistura de atitudes, de testemunho com falso testemunho. Olha só, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Irmãos, eu disse que é mais difícil identificar aquele que é morno. Por quê? Porque para ele não precisa de nada. Ele disse: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Sabe o que é mais difícil? O que ele não está precisando e não admite que precisa? De arrependimento. O frio, aquele que se desviou na fé, logo cantaram um louvor perto dele, ele vai chorar, vai ser tocado pelo Senhor, e vai ele sentir saudade da presença de Deus e querer voltar para o Senhor. Ele vai se arrepender com mais facilidade. Mas quem é morno? Que se apoia numa falsa estabilidade espiritual, porque isso aqui é uma falsa estabilidade. Pois diz: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. O que é isso? Senão estabilidade. Isso é uma falsa estabilidade. Cuidado com uma falsa estabilidade. Cuidado com uma sensação de estabilidade. Isso é perigoso, irmãos. Isso faz negligenciarmos princípios da palavra de Deus, e pior, nos faz sermos insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Quando apoiamos numa falsa estabilidade, não preciso de mais nada. Irmãos, todos os dias nós precisamos tanto de Deus como na primeira vez que o conhecemos. Eu dependo do Senhor, Pai. Dependo da Tua graça. Porque, irmãos, não importa essa palavra. Verso 17, claramente dizendo uma coisa: não importa o que você diz sobre você mesmo. Não importa a sua definição, o que dizem, mas sim o que Deus diz. Eu sei que quando nós aplicamos, importa o que Deus diz, é para te motivar, é para valorizar a sua vida, mas também é para confrontar uma coisa que deve trazer temor em nosso coração. Diante dos olhos de Deus, aquele que se afirma numa falsa estabilidade, olha o que Jesus disse: e nem sabes que és tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, está exposto e não sabe. É um infeliz e não sabe. E essa falsa sensação de estabilidade parece que supre essa infelicidade. Por isso, irmãos, e quando nós estamos em crise, seja ela financeira, a gente lembra de Deus. Porque a falsa estabilidade das finanças nos traz um contentamento que tudo está bem com Deus, sendo que muitas vezes não temos uma vida de oração, não temos uma vida na palavra, não vigiamos nosso andar, nosso falar,
mas há uma sensação que está tudo bem, porque as minhas contas tudo em dia e está tudo uma estabilidade financeira. E quando cai esse pé de apoio, essa certa falsa confiança, aí despertamos, estou fraco na fé. Está fraco na fé? Ou o Senhor revelou onde estava apoiando o seu coração? E é necessário o Senhor, quando Ele permite isso, irmãos, para revelar onde está o nosso coração, apoiado numa falsa estabilidade, numa falsa espiritualidade. E quando o Senhor, irmãos, não revela o que somos e como estamos diante dos olhos dele, irmãos, isso é desesperador. E nem sabes que você é infeliz. É infeliz porque vai ser lançado fora. Sim, miserável, pobre, cego, nu. Eu vou parar por aqui, o verso seguinte, você pode ler, mas o Senhor vai orientar qual é o caminho. É arrependimento. Sabe, irmãos meus, quando nós não devemos relutar com a voz do Espírito Santo de Deus que nos conduz e nos incita a arrependermos. Se você continuar a se arrepender, Deus vai permitir que o seu pecado seja exposto. Se você continuar negando a voz do Espírito Santo de Deus que está te conduzindo ao arrependimento, Deus permitirá que o seu pecado seja exposto. Falo isso com muito temor, irmãos. Se Deus permitir que o nosso pecado seja exposto, hein? Mas isso não é para nos punir, é para nos trazer de volta para Ele. Despertar nosso coração, irmãos meus. Não devemos ser morno, queridos. Há uma decisão assim, Senhor, eu não posso ficar brincando de ser crente. Ou que eu estou simplesmente num ambiente como este, está tudo certo. É uma pessoa que pensa que está salva, mas não está. É alguém que pensa que está convertida, mas não houve uma conversão genuína. Está tudo certo, sendo que na verdade não está. O que os olhos do Senhor revelam, irmãos? O que o Senhor está trazendo ao teu coração? Que voltemos a Ele de todo o coração, irmãos meus. Quero chamar aqui os nossos irmãos no ministério de louvor. Quando o Senhor Ele ministra nosso coração, porque Ele quer trazer algo de volta ao nosso coração. O que é? A presença dEle. Quer nos trazer de volta aquela essência do primeiro amor. Eu não sei quantos aqui tiveram um despertar do primeiro amor do Senhor um dia. Sabe o que significa o primeiro amor? Significa amar a Deus acima de tudo. Significa Deus, Tu és o meu maior amor. Você ama Deus de uma forma corajosa, ama o Senhor sem reserva, você ama o Senhor e não nega, mas você não simplesmente vai verbalizar, eu te amo, Deus, não. Jesus, para nos orientar o que é o amor a qual Ele espera é, aquele que me ama obedecerá aos meus mandamentos. Amar a Deus consiste em obedecer a sua vontade. Amar a Deus significa obediência. É uma prova de amor, queridos. Como eu posso provar que eu te amo, Senhor? Senhor, eu te amo porque eu tenho aprendido a amar os meus irmãos. Isso é obediência à palavra de Deus, que estabeleceu este mandamento de amar ao próximo como eu me amo. Amar a você. Senhor, eu amo o Senhor porque eu amo meus irmãos. Ouvi claramente, em um momento de oração, o Senhor perguntando no meu coração: Rodrigo, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Porque eu te amo, Senhor, porque eu aprendi a amar os meus irmãos. Eu te amo, Senhor, porque meu coração se move pelos perdidos. Eu te amo, Senhor, porque eu tenho deixado de ver os meus planos para viver os teus planos, Senhor. Eu te amo porque eu quero fazer a tua vontade acima de tudo. Irmãos, a prova do amor por Deus é através de obediência. É através de obediência. Quero chamar os irmãos neste momento lá de pé, por favor, queridos. Eu quero encorajar você, se permita que o Espírito Santo te leve à revelação dessa palavra e venha ministrar tremendamente seu coração neste momento, através dessa canção, que seja uma oração do seu coração. Quero chamar você a louvar em forma de oração e clamar verdadeiramente: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor.
Eu quero ser Tu, Senhor, meu primeiro amor. Seja o Senhor o meu primeiro amor. Seja o Senhor o meu primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Senhor, nós desejamos ser tocados por Tua presença. Não queremos sair daqui emocionados, mas sim quebrantados pela Tua presença, Senhor. Quero encorajar você a dar uma resposta ao Senhor nessa noite. Dê uma resposta para o Senhor. Expresse uma reação pela palavra que o Senhor ministrou ao teu coração nessa noite. Clame pela graça do Senhor, clame pelo renovo do Senhor sobre a tua vida. Clame a misericórdia do Senhor. Busque o perdão dEle. Abra-te diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser frio, não quero ser morno, Senhor. Não quero ser morno, mas eu quero ser consumido pela Tua presença, Senhor.
consumido pela tua presença santa e gloriosa, ser consumido pelo teu amor, ser consumido pelos teus sonhos, ser consumido pela razão pelo qual o Senhor me criou para adorar o teu nome. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos clamar como igreja do Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece, Pai, a condição que nós estamos agora diante dos teus olhos, e nós oramos, Espírito Santo, rompa com toda barreira da frieza espiritual, desperte as chamas, Senhor, desperte as chamas, ó Pai. Senhor, quebranta toda a parede da religiosidade e revela, Senhor, tua presença de uma forma profunda, Pai. Nós clamamos, venha se manifestar tua presença de tal maneira que possamos, Deus, ser transformados de glória em glória. Nós clamamos a Ti, doce Espírito de Deus. Continue aquecendo as chamas do nosso coração, Pai. Desperta-nos ao primeiro amor, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: eu quero voltar ao primeiro amor. E chamo você a dar uma resposta, Senhor, declarando todo o seu coração isso em nome de Jesus. Declara o Senhor. Vamos declarar todos juntos. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e as consolações do eterno Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua família e sobre a igreja do Senhor Jesus hoje, e que assim seja para todos sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmãos. Vamos na paz. Semana abençoada em nome de Jesus, queridos.